Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso encontro para falar sobre corrida de rua. Você acaba de dar um grande passo para trabalhar no mais alto nível com corredores de rua. E nós estamos falando aqui de um esporte que tem uma ciência riquíssima por trás, na fisiologia, na biomecânica, na reabilitação e que compreende o esporte talvez mais praticado no Brasil, um pouco atrás do futebol, que é o nosso esporte mais popular. Mas definitivamente o esporte que mais cresceu no Brasil nas últimas 2 décadas e que mais demanda de profissionais de educação física e de fisioterapeutas. Então, é um esporte que tem praticantes apaixonados, que não querem sair das pistas de jeito nenhum e que investe bastante em treinamento, em reabilitação, ou seja, é um atleta muito interessante de se trabalhar e que cada vez mais demanda conhecimento específico sobre corrida de rua dos profissionais que o assistem. Então, por isso, eu te convidei para participar dessa Masterclass Como atuar no mais alto nível com corredores sem precisar de nenhum investimento em estrutura. Sempre foi essa minha grande preocupação. Como é que nós podemos trabalhar com esses corredores sem ter que ter uma grande clínica ou um grande centro de treinamento, usando recursos muito sofisticados e muito caros, que fica inviável para a maioria dos profissionais e inviável até para o próprio atleta, porque quanto mais sofisticada for sua estrutura, mais caro você vai cobrar, mais inviável fica para o nosso país, que é um país que tem uma variação de classes sociais muito grande. Então, eu centrei toda a minha atenção no conhecimento. Como, através do conhecimento, você pode trabalhar em qualquer lugar, no mais alto nível, sem deixar a dever nada aos ambientes mais sofisticados. Então você vai aprender a transformar o seu conhecimento no seu maior diferencial de mercado. Você precisa ser altamente qualificado em corrida de rua para lidar com esse atleta. Então nós vamos começar a ver tudo sobre isso. Então olha, corrida de rua, como eu falei há pouco, é um esporte que cresce demais no Brasil e no mundo inteiro. Cada vez nós temos mais provas com mais participantes. Cada prova existente, cada vez tem mais procura. Então você vê nessa imagem superior aqui no canto esquerdo, né, a largada da meia maratona do Rio de Janeiro. Né? São mais de 20 mil participantes, uma prova muito tradicional. Como você tem também a Maratona de São Paulo, a Volta à Ilha em Florianópolis, a Maratona de Porto Alegre, como diversas outras provas, né? A Pampulha, a São Silvestre, que é a mais charmosa, talvez a mais festiva do Brasil. Então você tem inúmeras provas muito conhecidas, muito tradicionais, históricas, e cada vez mais a procura por essas provas aumenta, porque aumenta muito o número de corredores. Então nesse gráfico aqui embaixo, você vai ver que quando se falava 2 décadas atrás, corrida é moda, né? Mas moda é uma coisa que tem um pico e cai. E a gente vê que corrida não para de subir, é um crescimento contínuo, então não é moda. É fato, é um crescimento contínuo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então é um esporte que veio definitivamente para ficar. E nós não estamos mais falando de novidade. Quando eu comecei a trabalhar corrida, tudo isso assim era uma novidade. A corrida estava começando a ficar grande. Né? Hoje é um esporte gigantesco. Né? E a gente já tem história para contar. Então a gente vê uma curva realmente de crescimento muito sustentada e estável. Né? Então você tem aqui matérias jornalísticas que vêm falando de dados concretos. Aqui, número de participantes de corridas de rua cresce de forma consistente. São 150 mil corridas, 1000 provas oficiais, né? Realizadas no país no ano passado, em 2023. 13% de participantes a mais que em relação a 22. Nós estamos falando de um período pós-pandemia. A pandemia atrapalhou muito o mundo da corrida, como atrapalhou tudo, né? Absolutamente tudo. Mas como a gente está falando de corrida, especificamente na corrida, houve uma diminuição grande, obviamente, da prática esportiva e do número de provas, e isso foi sentido durante ali uns 2 anos, mas com a retomada
foi muito grande a retomada da corrida. Não só em número de participantes, como no número de corridas também. Parece que ficou aquela demanda reprimida durante o período da pandemia e depois vem explodindo novamente com um crescimento muito acentuado. Então, gente, já somos 13 milhões de corredores no Brasil. É muita gente. Muita gente. E com um detalhe, esse é um número que pode ser mensurado. Ou seja, se vem em pessoas inscritas em provas e assessorias de corrida, e quantas pessoas que você conhece que não participam de provas, que não participam de assessorias esportivas, mas que correm nas praças, nas praias, nas ruas, nos parques do Brasil. Então, talvez esse número seja muito maior. Provavelmente, esse número seja muito maior que 13 milhões de participantes. Então, nós temos um público gigantesco, mas que tem muita falha ainda em toda a assistência a essas pessoas. Quando eu falo falha, não é a falha do profissional, é a falha da procura. Existe um mercado inexplorado aí assustador. Muita gente. Eu diria que menos da metade desses participantes efetivamente estão com um profissional da educação física treinando eles. Efetivamente tem um fisioterapeuta que o acompanha. Então nós temos um mercado muito grande de um público que a gente chama de viciado, né? Mas que é apaixonado por corrida e que não quer largar a pista. E para isso precisa de um bom treinamento, precisa de uma boa alimentação, precisa de equipamentos adequados, precisa de um processo de reabilitação bem feito, um trabalho preventivo bem feito, que pode ser levado por um fisioterapeuta ou por um profissional da educação física. Queixas em relação à corrida de rua cada vez aumentam mais, porque o que aumenta não é só o número de participantes, aumenta o número de problemas também. Se você aumentou em 13% o número de participantes, você está aumentando o número de problemas também. As lesões aumentam, porque nem todas essas pessoas que chegaram estão com assistência para treinamento, estão fazendo um programa preventivo, um trabalho de força bem feito, estão com um fisioterapeuta do lado. Então, assim, é muito comum haver aumento de incidência de lesão também. Então, do mesmo jeito que aumenta o público, aumentam os problemas. E é aí que entra o trabalho do profissional da educação física e do fisioterapeuta, cada um com a sua expertise, para dar assistência a esse público e desenvolver o seu esporte sem problema. Curtir só a parte boa que a corrida pode te dar. E o problema a gente ajudar a resolver. Né? Então, você vai lidar com um público muito louco pelo esporte que faz. Né? Um público que investe no seu esporte. Que investe em assessoria, investe em nutrição, investe em suplementação alimentar, investe na fisioterapia, num tênis, numa roupa. Enfim, existe um mercado bilionário cercando o mundo da corrida e com um público que lê sobre o esporte, que curte tudo que envolve a corrida. E aí, esse aqui é um evento, já tem perto de 15 anos esse evento já, que eu participei, foi um evento de corrida noturno e partia de uma academia e dentro dessa academia a gente montou uma salinha para eu dar orientação sobre corrida e fazer teste de pisada, coisa simples, um mimo para os corredores na prova. E foi uma surpresa muito grande que olha a fila que se estabelecia, eu não parava de trabalhar, foram mais de 150 pessoas atendidas numa noite da prova. Na chegada da corrida, foram mais de 150 pessoas que passaram por mim aqui. E um de grupos, assim. Fila dentro da sala, fila fora da sala. As pessoas queriam tirar dúvidas. Queriam saber alguma coisa sobre tênis, sobre pisada, sobre qual a melhor forma de corrida, de treino, enfim, de fortalecimento. 1000 dúvidas surgiam ali. E a partir daí, imagina, contato com tanta gente, a repercussão que isso teve depois na minha rotina de trabalho foi muito grande. E eu já fiz diversos eventos como esse. Já participei de diversos eventos como esse. Inclusive até em shopping center eu já participei dentro de grandes redes de material esportivo. A gente montou uma área lá de teste de pisada e orientação e era uma multidão, não parava. E é muito interessante esse contato com as pessoas. Dá uma olhada aqui no mercado de corrida, né? Eu costumo montar isso aqui para mostrar para vocês tudo que está em volta
do corredor. Então, quais são os negócios que existem em torno da corrida? Você tem aqui, ó, as marcas, né, de tênis e vestuário, acessório. Então, você tem aí Adidas, ASICS, Mizuno, New Balance e por aí vai. Toda a indústria de material esportivo, de tênis e vestuário, né? Isso aí vai para o varejo especializado. Oh, voltou aqui. Pronto, toquei errado. E aí vai para o varejo especializado aqui, que também é uma área, né, que mexe com muito dinheiro, porque é onde a gente vai buscar tudo o que a gente quer, né? Aí vem os equipamentos de tecnologia, como o GPS, né? Então, hoje em dia, quando eu comecei a correr, nem existia o GPS. Então, hoje todo mundo corre com GPS, pode ser o mais simples do mundo, mas todo mundo bota lá um GPS para monitorar seu pace, para ver sua distância, monitorar a frequência cardíaca, enfim, toda essa parte do smartwatch, que antigamente não era comum, e quando começou a surgir era o Garmin praticamente só que existia, e hoje você tem, enfim, uma infinidade de marcas e preços variados do mais simples ao mais sofisticado. Você tem a parte de suplementação alimentar, que é um mercado absurdo, que cresceu muito, né? Eventos, né? E suprimento para esses eventos de corrida. Não, o evento de corrida em si e toda a infraestrutura para montar esse evento, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham especificamente, migraram para montar evento de corrida, que criaram infraestrutura para suprir os eventos de corrida, né? O turismo esportivo, isso é muito interessante. Pessoas que marcam viagem com o objetivo de fazer uma maratona, uma meia maratona e depois curtir aí suas férias, né? E aí você tem o turismo interno brasileiro, tem o turismo externo, né? Muita gente viajando para o exterior também, com as férias programadas para evento esportivo, para corrida, né? A nutrição esportiva e onde nós especificamente estamos, fisioterapeutas e educadores físicos, aqui, nos serviços de fisioterapia e nas assessorias esportivas. Aqui nós fazemos, né, um grande trabalho de prevenção na fisioterapia aqui, de prevenção e reabilitação, como na assessoria esportiva de prevenção e treinamento esportivo, né? Então, cada um tem pontos, nós temos pontos em comum e pontos que nos diferenciam. O importante é que nós trabalhamos juntos. Eu trabalho junto com as assessorias esportivas. Eu tenho inúmeros amigos no mundo da corrida que trabalhamos juntos, né? Eu, quando recebo pessoas aqui, uma das coisas que eu monitoro nas análises de corrida que eu faço com os corredores é se ele tem orientação ou não. Ontem foram 2 corredores que vieram aqui que não tinham assessoria esportiva. Eu disse, tem que fazer. Isso aí é um ponto crucial para prevenir lesão, é ter planilha de treinamento personalizada, né? E não correr da sua cabeça, sair para correr feito um maluco. Então, da mesma forma que as assessorias esportivas enviam para mim para fazer uma análise biomecânica ou para fazer um processo de reabilitação, enfim. Então, é um trabalho que realmente de muita parceria. Minha história pessoal com corrida é engraçado que começou tomando um chopp no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 22 anos, mais ou menos. Então, isso tem quase 30 anos já que isso começou. Quando eu estava tomando um chopp na praia, eu vi uma multidão, né, correndo, as ruas fechadas, uma alegria imensa, o povo na rua batendo palma, né, estimulando aqueles corredores todos. E eu perguntei, o que é que está acontecendo? Aí disse, não, é a meia maratona do Rio. E eu disse, cara, um dia eu vou fazer. Eu gostei do ambiente, do clima, um dia eu vou fazer. E voltei do Rio de Janeiro para Recife. Eu disse, vou começar a treinar corrida. E comecei a treinar, enfim. Na época eu não tinha orientação, nada, e não consegui, demorei para me desenvolver na corrida, até que comecei a trabalhar com assessoria, com a planilha especializada, e comecei a participar das provas, até que consegui fazer a meia maratona do Rio e já fiz algumas vezes a meia maratona do Rio de Janeiro, né, como outras meia maratonas por aí pelo país afora. Então, aqui conto um pouco da minha história desde que meus filhos, enfim, eram pequenininhos até aqui a minha foto oficial lá da meia maratona, de uma das vezes que eu fiz a meia do Rio, que foi incrível, né? Uma experiência, você realizar um objetivo inicial realmente é muito interessante, é incrível. E daí foi um primeiro passo para várias outras que eu fiz. E a partir do momento que eu comecei a correr, eu despertei um interesse, meu olhar, como eu sou fisioterapeuta e trabalhava com esporte, comecei a desenvolver meu olhar
para a corrida não só como um esporte, como um prazer pessoal, mas como é que eu trabalho com esses atletas? Porque eu via no mercado que não tinha nada especializado. Era uma coisa meio a Deus dará. Tinha os profissionais da educação física, mas não tinha um trabalho assim que cercasse esse corredor de forma mais específica, mais especializada. Aí eu mergulhei a fundo nisso. Comecei a estudar muito sobre corrida de rua, comecei a experimentar com alguns corredores amigos e comecei a montar protocolo de análise, protocolo de reabilitação também e de prevenção com corredores. Então a gente comecei a desenvolver processos de análise, comecei a receber muitos corredores e aí aquilo não parou mais. Aí eu comecei a estudar muito e montei planos de trabalho, protocolos próprios de trabalho, tanto de análise biomecânica da corrida, como de processo de treinamento para corredores, né? Tanto aqui, você está vendo aqui no canto direito da tela aqui, um trabalho de reabilitação com um corredor que estava lesionado. Então, esse camarada aqui, ele não teve uma lesão de corrida específica, ele teve uma ruptura tendão patelar jogando basquete, mas o foco dele não era jogar basquete, o foco dele era voltar a correr, né? E aí a gente fez todo um trabalho de reabilitação geral e um foco específico, no caso aqui, um trabalho de estabilidade de quadril específico para corredores. Voltando, né, para aqui, eu vivendo esse mundo da corrida, eu disse, cara, eu vou sair desse ambiente aqui e, quem sabe, por que não atuar aqui? Já que eu vejo que não existe nenhum na época, né? Hoje, obviamente, o mundo já mudou, mas em 2010, em Recife, eu digo, não tem ninguém trabalhando aqui especificamente com corredores de rua no varejo. O trabalho é todo focado no geralzão, aquelas grandes magazines, né, de loja esportiva. E comecei a participar também de eventos de corrida. Mas o meu foco maior era no varejo e, através do varejo, eu participava dos eventos. Eu fazia entrega de kits dos eventos, aí explodia de gente dentro da loja. Então, participei de organização de provas. Enfim, foi um mercado que a gente vai vendo que meu conhecimento científico de corrida me levou ao varejo. E aí eu montei uma loja pequena. Só que é uma loja pequena altamente especializada em corrida de rua, com teste da pisada. Nossos vendedores eram todos fisioterapeutas, todos. Então eles receberam treinamento sobre biomecânica da corrida, análise de corrida, análise de teste de pisada, indicação de tênis, tecnologia de vestuário. E, cara, a gente montou um processo de consultoria de venda. Não era venda, era consultoria de venda. Onde o atleta ia, fazia o teste pisada. No teste pisada, a gente trazia ele para as colunas de tênis, tênis de amortecimento, tênis de estabilidade. Aqui era tudo organizado de forma hierárquica para cada marca. Tênis de amortecimento, dos mais tecnológicos aos menos tecnológicos. Estabilidade, a mesma coisa. Tênis de rodagem, tênis de velocidades, de performance, os minimalistas. Então a gente ia escalonando tudo de forma muito técnica, muito científica. Vestuário, cara, tinha gente, para você ter uma noção, tinha gente que chegava na loja e chegava para mim e dizia, Léo, eu vou fazer a maratona de Nova York, eu quero que você me vista para a prova. E aí ia tênis, ia meia, ia roupa de compressão, e o casaco que ele ia vestir no início da prova para jogar fora. A gente pensava na altimetria, tudo para fazer o processo de venda dele. E aí o camarada saía totalmente vestido. É de imaginar que isso foi uma revolução no mercado. E em apenas 2 anos a gente saiu dessa lojinha para isso aqui. A gente derrubou todas as lojas que tinham do lado, em vez de ser uma lojinha, virou uma loja gigante e ainda tinha um primeiro andar aqui em cima. E aí, em 2016, nós vendemos, né? Cresceu, nós vendemos a loja. Então, você tem uma noção de como isso é poderoso, como esse mercado é poderoso. Então, todo um processo de chegar assim... Qual foi meu pensamento? Vamos ocupar um espaço que está absolutamente vazio, e tem muito espaço vazio nesse mercado ainda. Então, o que é que você precisa para dominar essa ciência da corrida, dominar esse ambiente e ser um expert?
Aquilo que eu consegui fazer ao longo, né, dos últimos 15, 17 anos aí. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Como identificar os fatores de risco? Mapear os fatores de risco do corredor. Não é só conhecer biomecânica, é conhecer a epidemiologia, conhecer a biomecânica, conhecer tudo que envolve esse mundo da corrida. Saber correlacionar a biomecânica com a epidemiologia, isso é um grande segredo. Não é só estudar biomecânica, mas qual é a relação da cinemática, da biomecânica, com o que existe de dado epidemiológico. E essa correlação faz com que a gente faça um mapa de fatores de risco intrínsecos, aquilo que é próprio do atleta, né? A biomecânica dele, os aspectos posturais, o seu histórico de lesão de corrida e os fatores ambientais, os fatores externos, que é como é o processo de treinamento dele. Processo de treino de força, ele faz algum treino complementar de força? Pode ser musculação, pilates, funcional, crossfit, enfim, ele faz alguma coisa. Esses dois processos de treinamento se casam, os ciclos de treinamento de corrida e de treinamento de força, eles são casados, né? Como fazer aqui o diagnóstico biomecânico, né? Quando a gente entra na biomecânica, como é que faz esse processo de diagnóstico biomecânico? Como é que a gente analisa o atleta? Qual é o passo a passo? O que é que a gente está procurando, buscando nesse atleta? Existe uma coisa em saúde, que é uma frase interessante, que é assim, a gente só acha o que procura. Se você não sabe procurar, você não vai achar nada. Você vai ficar dando opinião no vento, no vácuo, né? Então a gente tem que saber o que é que eu estou procurando para poder encontrar o que de fato é importante ser encontrado. Então, todo um processo de diagnóstico biomecânico. Conhecer a biomecânica da corrida e como analisar. Uma coisa é conhecer a biomecânica, outra coisa é como eu analiso isso. O que eu vou procurar aqui. E como elaborar um programa de prevenção ou reabilitação com o meu atleta. Então, o atleta precisa, se ele não tem nenhum histórico de lesão, ele precisa de um trabalho preventivo, que envolve tanto a planilha de treino mesmo, de corrida, como a planilha de treino de força, de estabilização do corpo. Né? Como é que eu estabilizo o corpo, como é que eu faço um treinamento excêntrico para esse atleta suportar a repetitividade excêntrica que é a corrida de rua. E aí, de tanto estudar, eu fiz o meu xodó aqui, que é meu livro, Biomecânica da Corrida, Análise e Ajustes dos Padrões de Corrida. Não é só analisar, mas o que eu encontrei, como eu ajusto, né? Como é que eu conserto o problema encontrado. Então, esse livro, Biomecânica da Corrida, é um livro, de fato, muito completo, porque ele traz toda a biomecânica da corrida, ele traz a epidemiologia da corrida, ele traz o processo, o método de análise biomecânica da corrida e ele traz como fazer o ajuste dos problemas encontrados. Então você vai ver a análise biomecânica da corrida, o primeiro pilar para fazer os ajustes. A partir daqui que a gente sabe o que vai fazer. Depois, o ajuste do controle motor. Como é que eu ajusto e estabilizo os padrões de corrida do meu atleta? E como eu melhoro a técnica de corrida? São duas coisas diferentes. O controle motor é uma coisa, técnica de corrida é outra coisa. Então, como é que eu ajusto a técnica e aqui com os educativos? E antes que você pense e diga, mas o educativo de corrida é uma coisa que não é muito comprovada. Bom, tudo depende de como você vai usar os mesmos exercícios. Aqui, você vai ver que todo treino técnico educativo, ele é vinculado a um processo cognitivo. Ou seja, o atleta entender o que cada exercício faz em cada momento da corrida e transportar aquilo de forma a partir de uma ação voluntária para uma ação automática ao longo do tempo. Então, isso é um processo de treinamento, são rotinas de treinamento educativo que são extremamente interessantes para melhorar a técnica do corredor. E aí eu desenvolvi um método que é aplicável para qualquer profissional de fisioterapia e educação física para ser realizado em qualquer ambiente. E aí eu vou mostrar alguns detalhes. Aqui é no meu consultório, como eu faço a análise biomecânica, se você for ver, isso aqui eu estou apresentando ao corredor numa televisão, mas foi tudo filmado num tablet ou no smartphone. Hoje eu uso o smartphone, que é mais prático.
Então, são testes funcionais, são testes posturais e a análise filmada em corredor. Isso aqui é um aplicativo gratuito que eu filmei aqui. Na filmagem tem um tablet, mas atualmente eu uso um smartphone, eu uso um iPhone para filmar tudo com um aplicativo específico de análise de movimento. Então, um aplicativo gratuito, investimento zero, que smartphone você tem, todo mundo tem um smartphone, só vai botar um aplicativo de análise de movimento nele e o resto, ó, conhecimento. E aí você vai aprender a lidar, analisar e lidar com os mais diferentes tipos de corredores. Botei aqui para ilustrar pessoas com perfis absolutamente diferentes. É o gordinho que está começando a correr agora para perder peso, é o maratonista que está querendo melhorar sua performance ou resolver alguma lesão que ele teve. Então, assim, do mais iniciante ao mais avançado. É do cara que está dando o primeiro passo ao ultramaratonista. Você vai aprender a analisar todos esses perfis de corredores. E vai ver que eu ensino a fazer análise não só na esteira, num ambiente controlado, mas numa praça, por exemplo. Isso aqui é um parque público. E o camarada foi analisar, eu analisei ele aqui num parque público. Então, se você, por exemplo, é educador físico, você pode analisá-lo na sua assessoria de treino, quando ele for para um treino. Se você é fisioterapeuta, mas eu não tenho esteira na academia, na minha clínica de fisioterapia, no meu consultório, vá para a rua na frente da sua clínica e você vai ver ele correndo na rua e vai filmá-lo na rua. É zero problema, não tem limitação. Você sabendo o que fazer, como fazer, com o seu celular, está resolvida a questão. O resto é conhecimento. É você saber, você entender a biomecânica e saber o que é que você está procurando. E a partir daí você vai saber, você vai conseguir encontrar tudo que é importante ser encontrado e analisado. E o que é mais interessante é a quebra de fronteiras. Gente, eu faço análise biomecânica de corrida para o Brasil inteiro, do meu consultório, daqui de onde eu estou, da frente do meu computador. Porque eu montei um método de análise à distância, onde eu criei um tutorial de gravação, envio, quando a pessoa compra a análise, eu envio esse tutorial, a pessoa vai para o esteira ou pede para alguém filmar ele na rua, filma do jeito que o tutorial ensina e, a partir daí, ele me envia o vídeo pelo WhatsApp, eu faço a análise e envio o relatório da análise para ele. Simples e fácil. E aí, ele me paga pela análise biomecânica da corrida. E o que é interessante, quase todos esses que fazem isso, que pedem a distância, depois vem, eu queria um processo de treinamento agora. Eu queria ou fazer planilha de corrida para um treinamento mais especializado, porque com toda a nossa conversa a gente chega nesse nível de convencimento, e também programas de fortalecimento, de prevenção ou de reabilitação. Faço isso à distância de forma muito comum. E você vai ter, não dentro do livro, mas no curso associado ao livro, que é muito complementar ao livro, todo o processo de análise e ajuste do corredor à distância, onde eu passo para você como é que eu monto um formulário de questionamentos inicial, o tutorial de gravação, você vai ter acesso ao tutorial para enviar para o seu atleta ou para o seu paciente, e como é que vai fazer todo esse processo de ajuste e de assistência depois. Então, todo o treinamento neuromuscular vai estar presente no livro e no curso em forma de vídeo. No livro, você já tem o vídeo, porque no livro físico tem um QR Code, no digital você clica e você vê o vídeo do treinamento neuromuscular sendo executado dessa forma aqui. Então, você tem acesso a todo o treinamento neuromuscular em vídeo, tanto no curso como no livro. E hoje eu faço o livro e o curso de forma complementar, porque o curso tem muita coisa que não tinha como colocar no livro e é muito complementar. E aí você vai ter as rotinas de educativos de corrida, né? Como isso aqui é um exemplo, uma rotina básica, tem da básica à avançada, onde tem lá os vídeos também da execução de cada exercício educativo para treinamento da técnica de corrida. No livro eu tenho também uma coisa que eu adoro, que é o treino pliométrico, que para corredor é uma coisa fundamental. Que uma das causas, assim, um dos principais fatores de lesão em corredores
é a falta de treinamento excêntrico, porque é na fase excêntrica da corrida, de desaceleração, que a lesão acontece. Então, eu faço todo um treinamento, eu tenho um protocolo de treinamento pliométrico que está no livro e está no curso. E aí, para finalizar aqui nosso momento, um exemplo de todo o treinamento com uma corredora. Veja na esquerda como ela corria e veja a diferença depois de um processo de treino de estabilidade, treino de força, treino excêntrico e treino técnico de corrida com os educativos de corrida, como ficou a diferença da corrida dela. E aí, gente, aqui onde você está, mais embaixo aqui na página, você vai ter acesso a todas as informações do que você vai ter se você comprar o nosso combo do curso de Biomecânica da Corrida com o livro Biomecânica da Corrida, Análise e Ajustes dos Padrões de Corrida. Você vai estar altamente capacitado para desenvolver um trabalho amplo com corredores de rua. Por um valor absolutamente irrisório, porque esse valor cobrado aqui é menor do que uma única avaliação. É menor que um único aluno ou paciente que você vai cobrar para fazer um treinamento ou um processo de reabilitação. Então, não diria nem que isso é um investimento, porque é um valor tão irrisório e principalmente parcelando em 12 vezes como está aí, é absolutamente ínfimo e cabe a você agora dar um passo, um esforço mínimo, mas um passo gigantesco para você ser diferente, ser reconhecido como um grande especialista em corrida de rua. Então, eu te espero aqui no curso Biomecânica da Corrida, te espero como mais um profissional que vai fazer parte desse grande time de especialistas em corrida de rua com o livro Biomecânica da Corrida, ok? Te espero aqui, um grande abraço e muito sucesso para você.